Meus amados irmãos, hoje pela manhã, após o nosso culto, demos início à nossa campanha para a arrecadação dos fundos para a construção do templo, da nave do templo, da área de convivência, auditórios, cantina, sanitários coletivos, rampa e acesso ao piso superior. A primeira fase da nossa construção, que previmos em 1 ano e meio, nós estaríamos concluindo, e estamos cumprindo esse calendário. Queira Deus que no mais tardar, em maio do ano que vem, a gente consiga já estar instalado no lugar. Eu ainda digo à comissão de construção que eu dou a eles até agosto. Para agosto a gente conseguir celebrar os 139 anos da igreja, né, no novo templo. Logo em seguida, a nossa intenção é dar continuidade à segunda fase, que é o nosso bloco de educação. Um prédio de 4 pisos, com o primeiro piso para o departamento infantil, o segundo piso para a escola dominical de adultos, o terceiro piso para a administração, gabinetes pastorais, salas de reunião, e o último piso é um piso sobressalente para acomodar os nossos missionários e congressistas nos eventos que a gente vem providenciando para a igreja. Depois dessa fase, a gente entra na última fase, que é a fase do edifício garagem, né? Onde a gente vai sair daqui, vai ser tudo isso destruído, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, para levantar esse edifício, que prevemos de aproximadamente 6 meses ou um pouco mais, talvez seja a construção mais simples, né, do que as outras, e aí a gente tem a nossa estrutura como igreja para poder servir ao Senhor e para poder ser mais útil e produtivo no avanço do reino de Deus. Esse é o nosso projeto, o nosso propósito, finalizando com o restauro desse casario, onde a gente intenciona colocar nele um café, uma livraria, para acolher pastores e outras igrejas, para vir aqui saborear uma boa leitura, um bom livro e um bom momento de comunhão. Esse é o nosso projeto e a nossa intenção, e começamos então a nossa campanha hoje pela manhã. Quem pôde estar presente, ouviu e participou. Quem não, o presbítero Fernando logo ao final do culto trará um extrato daquilo que foi feito, e também Fernando Trajano vai nos trazer isso e vai nos desafiar também a participarmos daqueles que não tiveram oportunidade. Alguns ficaram de ir para casa, tirar a tarde para orar, para fazer cálculos, de ver quanto poderia separar numa oferta voluntária, num compromisso de 1 ano, como nós estabelecemos aqui. É um compromisso de 12 meses, a começar do mês de julho desse ano até o mês de junho do ano que vem. E eu gostaria de que você pudesse colocar isso como um desafio, uma oportunidade de você poder retribuir de alguma forma o que Deus tem te dado na sua bondade e graça. Nós começamos desde o domingo passado a tratar do tema de mordomia cristã. Como devemos lidar com os recursos que Deus faz chegar em nossas mãos. Como nós devemos administrar esses recursos para a glória de Deus, para o avanço do seu reino e para uma vida digna. Porque é para isso que Deus nos proporciona recursos financeiros, para a nossa sobrevivência digna da nossa família e para o avanço e o investimento no reino de Deus, na obra de evangelização, na obra do socorro aos necessitados. Começamos
uma exposição, uma série de mensagens bíblicas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu convido você a abrir lá, capítulo 8 e o capítulo 9. Paulo se detém em 2 capítulos dessa carta para orientar a igreja em Corinto de como eles deveriam lidar com a assistência aos necessitados. Especificamente, era esse o desafio. Um problema se estabeleceu no mundo daquela época, uma grande fome, uma grande crise econômica se estabeleceu no mundo romano, no mundo do Império Romano. O imperador romano até teve que solicitar aos habitantes de Roma, que não eram cidadãos romanos, que voltassem para as suas terras, para que Roma pudesse assistir cabalmente aos cidadãos romanos. E as igrejas começaram a passar por dificuldades nessas regiões. Mas a igreja mais afetada foi a igreja na Palestina, na região de Jerusalém. Porque lá era uma região árida. E a fome, a seca, veio com violência sobre aquela região. O apóstolo Paulo, então, levanta nas igrejas da Macedônia, da Acaia, da Ásia, uma campanha de socorro e assistência aos irmãos em Jerusalém. E ele então trata aqui no capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios e no capítulo 9 da mesma carta, tratando de como deveria ser o levantamento desses recursos, de qual os fundamentos bíblicos que deveriam nos levar a participarmos com voluntariedade, com alegria, do socorro aos necessitados. E no domingo passado, nosso sermão trouxe como tema princípios para a contribuição. E nós vimos do verso 1 ao verso 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. E hoje vamos dar continuidade, pegando do versículo 8 ao versículo 15, tratando sobre as razões bíblicas para a generosidade. Quais são os argumentos que Paulo usou para estimular aqueles irmãos a ter uma atitude de generosidade no que tange ao levantamento de ofertas? Gostaria então de convidá-los a que abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 1 para que a gente possa ter todo o contexto em mente. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes
não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos de todo o coração pelo privilégio de estarmos na tua presença. Estamos diante do Deus vivo, Criador, Santo, Deus soberano sobre todas as coisas, a quem vimos prestar culto, bendizer, adorar, louvar, contemplar tua beleza e santidade. Senhor, que privilégio nós temos de estar na tua presença. Não estamos aqui tão somente para vermos pessoas, irmãos, amados. Não estamos aqui tão somente para cantar alguns cânticos. Não estamos aqui tão somente para ouvir a pregação e a ideia de homens. Mas estamos aqui para adorá-lo, para cultuar o Senhor, para bendizer o teu nome, para buscar do Senhor a graça necessária para vivermos a nossa vida de forma tranquila e mansa, Senhor. Estamos aqui para buscar do Senhor perdão aos nossos pecados, porque do trono da tua graça manifesta a misericórdia. Do Senhor vem o perdão, da cruz do Senhor vem a nossa reconciliação contigo. Nós louvamos o teu nome por esse grande privilégio a nós concedidos. Agradecemos ao Senhor não só por aquilo que tu és, mas por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Temos tido a redenção em Cristo Jesus. Fomos justificados dos nossos pecados e culpas. A separação que havia entre nós e o Senhor foi tirada, e hoje gozamos paz do Senhor. Muito obrigado por isso. E obrigado, Senhor Deus, porque temos irmãos, amigos, uma igreja, uma família, para junto podermos viver a nossa vida cuidando uns dos outros, pastoreando uns aos outros, nos apoiando uns aos outros e nos estimulando no serviço do reino de Deus. E obrigado também, Senhor, porque a nós foi confiada uma missão, a tua missão, de redimir o homem da sua situação de pecado. Ajuda-nos a ter essa visão clara, ajuda-nos a perceber que o Senhor deseja usar a nossa vida no meio que o Senhor nos coloca para testemunharmos da graça de Cristo Jesus. Ajuda-nos a entendermos que o Senhor quer nos usar como igreja e até os próprios recursos que o Senhor nos tem dado para que nós possamos investir no avanço do teu reino, no alcance de pecadores, na glorificação do nome e da cruz de Cristo Jesus. Fala ao nosso coração pela tua palavra nessa noite. Auxilia-nos a entendermos a tua vontade para a nossa vida. Que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, Senhor, para iluminar a nossa mente, para clarear a nossa visão e percepção, para mover a nossa vontade, para vivermos aquilo que nós sabemos ser verdade. Abençoa-nos. Nós te pedimos assim, confiados no sacrifício de Jesus. É em nome dele que nós oramos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Meus irmãos, é a vontade declarada do Senhor nas Escrituras que anunciemos as boas novas do Evangelho a todo tipo de pessoa pelo mundo afora. Foi isso que Jesus ordenou aos seus discípulos. Marcos registrou essa palavra de Jesus no capítulo 16, no verso 15, nesses termos: indo por todo o mundo, preguem o Evangelho a todo tipo de pessoa. Ele estabeleceu alguns meios para que sua vontade fosse cumprida.
O primeiro deles é a pregação. Seria pelo anúncio dessas boas novas. Essa pregação deveria ser pública, essa pregação deveria ser particular. A oração é um outro meio que o Senhor nos concedeu para que o cumprimento da missão pudesse avançar. Nós percebemos quando a igreja, logo no início, no livro de Atos, foi ameaçada pelas autoridades, a sua liderança presa e proibida de pregar em o nome de Jesus, uma vez soltos, procuraram a igreja lá em Jerusalém e contaram quantas ameaças sofreram. E a igreja, unânime, levantou a voz em oração, dizendo ao Senhor: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com intrepidez a tua palavra. E diz o texto que na mesma hora o Espírito Santo veio sobre eles e com poder anunciaram a palavra de Deus. A oração é um meio que Deus estabeleceu juntamente com a pregação para que a sua vontade fosse cumprida de levar ao mundo o evangelho. Um outro meio que Deus providenciou foi o testemunho dos discípulos. De fato, a vida dos discípulos, o compromisso deles com essa missão impressionava as pessoas. Mesmo aqueles que perseguiam a igreja ficavam impressionados pela maneira como eles viviam, pela maneira como eles se amavam, pela maneira como eles enfrentavam as dificuldades por aquilo que eles criam. Então, o testemunho dos cristãos era o bom perfume de Cristo e adornava o evangelho que era pregado. A pregação pública e particular, a oração, o testemunho dos discípulos, que muitos inclusive morreram pela sua fé, pela sua convicção, não abriram mão do que criam e enfrentaram a morte para testemunhar desse evangelho. Isso adornava, e Deus usava a vida da igreja e esse testemunho dos discípulos para impactar e para embelezar o evangelho que eles pregavam. Mas o Senhor também estabeleceu a contribuição, as ofertas para o sustento dos que eram enviados. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, no verso 15, diz que o Senhor estabeleceu que a salvação aconteceria por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a igreja então foi comissionada ou chamada a participar da missão de Deus de salvar o homem e de sair por todo o mundo fazendo discípulos, pregando o evangelho. E Paulo diz: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a igreja do Novo Testamento assumiu o compromisso e a responsabilidade de enviar pessoas que Deus havia separado com um ministério específico de anunciar Cristo onde ele ainda não era conhecido. E a igreja não somente enviava, não somente treinava essas pessoas, mas mantinha essas pessoas no ministério. Então o Senhor estabeleceu que não somente pela pregação, que não somente pela oração, que não somente pelo testemunho, mas também pela contribuição da igreja para manter o avanço da obra do Senhor. É parte da estratégia de Deus que o seu próprio povo assuma os custos decorrentes da obra de expansão do reino. Paulo escreveu aos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta de agradecimento, uma carta de gratidão por eles investir em seu ministério. Ele escreve em Filipenses capítulo 4, verso 10, verso 14, 15, 16 e verso 18 o seguinte: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou o que veio de vossa parte como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de agradecimento a uma igreja
que mesmo não tendo mais o seu pastor Paulo, o mantinha na obra do Senhor em Tessalônica e em outras cidades quando ele foi pregar o Evangelho. E agora, quando Paulo recebe essa oferta do pastor da igreja de Filipos, que foi enviado para levar essa oferta de gratidão da igreja para a manutenção de Paulo, ele estava em Roma. Estava esperando audiência. Estava, de certa forma, detido, não podendo sair de Roma. E tinha que alugar uma própria casa para estar lá e se manter. E os irmãos em Filipos, sabendo das necessidades de Paulo, lhe mandaram essa oferta e ele então escreve para agradecer. A igreja tinha consciência de que a ordem de Deus de pregar o Evangelho por todo o mundo, os meios da oração, do testemunho, também implicavam no compromisso de manutenção daqueles que foram enviados pelo mundo. Todo investimento no reino de Deus demanda recursos financeiros. Como estes recursos vêm da igreja, do povo de Deus, é fundamental que aprendamos o ensino bíblico sobre contribuição. O propósito dessa série de mensagens é ensinar a igreja como, quando e por que contribuir. Observem uma coisa interessante, são poucas os assuntos, os problemas, as temáticas que levam um autor bíblico a gastar muito tempo com uma carta, com um documento inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por exemplo, um dos temas onde Paulo mais se demorou para instruir uma igreja foi aquele problema do mau uso dos dons na igreja em Corinto. Na primeira carta, ele gastou 3 capítulos nessa temática. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, para instruir a igreja a usar bem os dons do Espírito Santo e usar de forma correta para o serviço e não para a vanglória pessoal. Agora Paulo gasta 2 capítulos na segunda carta para orientar a igreja no que tange a questão da contribuição para o reino de Deus, para o avanço do reino e para o suporte dos necessitados. É interessante observarmos isso. No texto de 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 8 ao verso 15, encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto sobre uma coleta que ele estava empenhado em levantar para os irmãos pobres de Jerusalém, que naquele momento estavam passando por grande necessidade, por causa da fome que se abateu sobre toda a região. Ele lhes informa da contribuição generosa dos irmãos da Macedônia. Corinto ficava na região da Acaia. E Paulo está usando a atitude das igrejas macedônicas que participaram desse momento com muita alegria e com voluntariedade. As igrejas de Filipos, de Anfípolis, de Bereia, de Tessalônica, contribuíram com muita generosidade. E vejam, não eram irmãos ricos, porque a fome se abateu sobre todo mundo. Era um momento de crise. E no momento de crise, nós costumamos nos proteger, né? Costumamos fechar o bolso, né? Qualquer empresa, qualquer negócio, no momento de crise como nós passamos, uma crise econômica, ela se resguarda para atravessar a crise e não ser tão atingida. Vejam, e Paulo está vivendo um momento semelhante aqui. Uma grande crise econômica se abatia sobre o mundo da época. Não era um momento fácil, não era um momento tranquilo financeiramente, materialmente. O mundo estava em crise. E é nesse momento de crise que o apóstolo Paulo desafia os irmãos a socorrerem, a dividirem, a repartirem com aqueles que estavam sofrendo mais na crise. E creio que seja muito adequado para os nossos dias. Ele estava empenhado em levantar esses recursos, essa oferta para os irmãos pobres de Jerusalém.
ele lhes informa da contribuição generosa dos irmãos da Macedônia, do verso 1 ao verso 5. Ele fala sobre isso. No verso 2 ele diz: porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos apelos a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo diz: olha, o que me admirou na atitude deles foi porque eles estavam vivendo um momento difícil. Profunda pobreza é a expressão que Paulo usa. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Porque mesmo acima de suas posses, eles se mostraram voluntários. Paulo continua, e nós já vimos isso aqui. Paulo pretendia enviar-lhe então Tito aos irmãos de Corinto e da Acaia para fazer o recolhimento das ofertas na região. O verso 6 diz que o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então, a atitude dos macedônios me estimulou a mandar Tito a ir a Acaia. E agora Tito está levando essa carta de Paulo, está sendo lida na igreja. Paulo esperava que a presença de Tito no meio deles e o recolhimento da oferta fosse demonstração de liberalidade. O verso 7 ele diz: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, assim também abundeis nesta graça. Após isto, Paulo passa a expor os argumentos para que a oferta dos coríntios seja generosa. E aí, então, ele entra no verso 8 ao verso 15, onde nós separaremos para a nossa reflexão nesta noite as razões bíblicas para a generosidade nas ofertas. Paulo passa, então, a argumentar. Já vimos no domingo passado sobre os princípios, alguns princípios de contribuição. Nós vimos aqui que contribuir é um ato da graça de Deus no coração da pessoa. Nós aprendemos também aqui que contribuir é um privilégio de todos, ricos e pobres. Nós aprendemos aqui que contribuir é algo voluntário. E aprendemos também que contribuir acompanha a consagração de nossas vidas. Agora veremos algumas outras razões. É bom termos sempre em mente que, embora Paulo esteja tratando aqui de um caso especial, oferta para crentes pobres vitimados por grande fome, os princípios e os ensinamentos deste texto sobre contribuição têm aplicação universal e geral sobre o assunto para qualquer área, quer seja um investimento num avanço missionário, quer seja na construção de um templo, quer seja em qualquer área, inclusive até as contribuições regulares dos dízimos. Quais os princípios ensinados pelo apóstolo Paulo e que são imprescindíveis para a igreja? Quais os argumentos que ele usa para estimular os coríntios a participarem com generosidade e com alegria? O primeiro deles que eu queria destacar para a nossa observação aqui é que contribuir não é obrigatório. No entanto, é evidência da sinceridade do amor. Veja o verso 8 e o verso 9 comigo. Paulo diz: não vos falo na forma de mandamento. Ou seja, eu não estou aqui impondo para vocês isso como um mandamento, mas para provar, pela diligência de outros,
a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, contribuir não é obrigatório, no entanto, é evidência da sinceridade do amor. Paulo os havia informado sobre a grande oferta dos irmãos da Macedônia, não com o propósito de coagir ou de obrigar os coríntios a contribuírem, mas sim de testar e examinar se o amor deles era verdadeiro. Era essa a intenção de Paulo. As Escrituras ensinam que contribuir sempre deve ser algo espontâneo. Abra comigo a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 35, versos 4 e 5, por favor. Nesse texto, Moisés está conclamando ao povo de Israel a ofertar a Deus para a construção do tabernáculo. E no verso 4 e verso 5 ele diz: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente. Atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura e etc. Então essa é a palavra de Deus. Ele quer que o povo traga de coração disposto e voluntário. O verso 29 do mesmo capítulo de Êxodo nos diz que os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Então, Deus quer sempre um coração espontâneo, disposto. Entretanto, contribuir é prova concreta de amor a Deus. Paulo adicionou o exemplo de Jesus, que sendo rico, se fez pobre. Isto é, sendo Deus, humilhou-se, esvaziou-se e tomou a forma humana até morrer numa cruz. É o que ele escreve aos Filipenses, expondo isso. E ele fez isso, se humilhou, se esvaziou, abriu mão da sua glória, para que nós enriquecêssemos. Isto é, justificados dos nossos pecados pela sua morte, pudéssemos participar da sua glória. Quando João registra a oração sacerdotal de Jesus, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 22, ele diz exatamente isso. Ele diz que eu, Pai, lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. E ele se fez pobre para que nós pudéssemos gozar da glória de Deus. Então, a conclusão de Paulo é essa, e a intenção dele é essa, que movidos por gratidão a Jesus e motivados pelo seu exemplo de doação, devemos contribuir liberalmente para o reino de Deus, com sinceridade, com demonstração de amor. Primeiro a Deus, depois aos irmãos. É isso que Paulo então ensina, quando ele enfatiza que a contribuição não é obrigatória, no entanto, é evidência do amor sincero. Em segundo lugar, o texto nos ensina ou nos argumenta que contribuir não é apenas ter boas intenções de dar, mas concretizar essas intenções, levá-las a cabo. O versículo 10 e o versículo 11 da segunda carta aos Coríntios, do capítulo 8, diz assim: e nisto dou minha opinião, diz Paulo, pois a vós outros
que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Fazia já um ano que os coríntios haviam prometido colaborar com Paulo no envio desta oferta para o alívio dos irmãos de Jerusalém. A vocês que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. É a palavra de Paulo. Agora convinha que tais boas intenções fossem consistentemente levadas a efeito. E ele diz no verso 11, então, completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim o leveis a termo. É interessante isso. Não que eles foram retardatários, no sentido de que manifestaram intenções, mas não levaram a cabo. Não, é que já havia acontecendo que outras igrejas de outras regiões, onde Paulo estava passando, estavam coletando essas ofertas e sendo levadas à igreja em Jerusalém. Não precisavam que vocês dessem no momento. Agora chegou o momento, diz Paulo. Agora vocês devem levar a bom termo a intenção manifesta um ano atrás, porque agora chegou o momento e a necessidade existe, outras igrejas já contribuíram, agora é a vez de vocês, da região da Acaia, em fazê-lo. É isso que está acontecendo e foi isso que Paulo quis então dizer a eles. Startou a campanha, startou a coleta, começou agora, a necessidade existe. Levem, completem o que vocês iniciaram na intenção. Alguém certa vez falou que a tragédia da vida, muito frequentemente, não é que não tenhamos boas intenções, e sim que muitas vezes não as convertemos em ações. Há pessoas que assumem compromissos financeiros com a obra missionária. Por exemplo, nós estamos participando de um curso de formação missiológica da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e tem alguns pastores, alguns candidatos a missões que estão fazendo esse curso aqui no SPN, uma série de 4 módulos nesse momento agora de junho, e nós temos visto que o grande desafio missionário, que a segunda causa do retorno dos missionários do campo é por falta de compromisso das igrejas que fizeram um apoio a esses missionários, prometeram mantê-los por um determinado período do tempo, e logo no primeiro ano já não levantam mais as ofertas, não enviam mais o dinheiro. E por necessidade, eles precisam retornar ao Brasil, porque estão passando dificuldades onde eles estão. Essa é a segunda causa de retornos precipitados ou antecipados de missionários no campo. Porque muitas vezes pessoas se comprometem no sustento financeiro e deixam a obra pela metade, colocando em risco a vida de pessoas, projetos de alcance de um território ainda não alcançado. Então há pessoas que assumem esses compromissos financeiros com a obra missionária ou com instituições evangélicas de ação social, mas deixam de contribuir no meio do caminho, trazendo necessidades materiais para aqueles que fizeram planos contando com as boas intenções dos compromissos assumidos. Uma terceira razão que o apóstolo Paulo argumenta aqui no texto é que contribuir não é uma questão de quantidade, mas de boa vontade. O verso 11 e o verso 12 nos diz que os coríntios deveriam contribuir na proporção de seus bens, segundo as suas posses. Contribua, diz o texto, segundo as suas posses, o verso 11, a parte B. Mesmo que fosse pouco, Deus aceitaria a boa vontade deles, porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem e não segundo o que o homem não tem, diz o verso 12. Essa é a lógica de Paulo, esse é o argumento. Contribuir é uma oportunidade de todos, ricos e pobres.
Não quer dizer, porque eu tenho tão pouco, então o meu pouco não vai fazer diferença. Deus não está interessado na quantidade, mas na boa vontade do coração. É isso que é valoroso para Deus. A contabilidade de Deus é diferente da nossa contabilidade. Ele considerou as moedinhas da viúva pobre mais valiosas do que as gordas ofertas dos ricaços. Jesus chama a atenção dos seus discípulos nesses termos. Essa viúva depositou mais do que todos os ofertantes. Por quê? Porque eles deram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É o que nos registra Marcos no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 12, no verso 41 a 44. É interessante, hoje, quando nós lançamos a campanha aqui na igreja, os responsáveis por apresentar à igreja a campanha trouxe esse princípio bíblico. O ideal é que todos participem. Tanto é que se dividiu a igreja em dois grupos, né? O grupo das crianças de 11 anos para baixo não vão ter objetivos, não vão ter valores estabelecidos, vão dar o que puderem dar. Mas elas precisam ser trabalhadas em seus corações, com a boa vontade de participar, com aquilo que tem. Os adultos também, nós colocamos aqui 10 níveis diferentes, desde aqueles que podem dar somente R$25 por mês em um ano, até aqueles que podem dar até R$20 mil por mês. Quem dá R$20 mil não é melhor do que quem dá R$25. Esse é o princípio que Paulo está trabalhando e que Deus ensina. Porque quem tem condições de dar R$20 mil por mês durante 12 meses, ofertando 240 mil no total, não é? O tem, porque Deus, na sua misericórdia, nos seus propósitos, dá a essa pessoa a condição de ter isso. Essa pessoa que dá isso não é mais crente do que a pessoa que dá R$25. Para Deus o princípio é esse. Por isso Jesus chamou a atenção dos discípulos. Olha, muita gente rica depositou grandes quantias no gasofilácio naquele dia. Mas Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para uma viúva pobre, que depositou algumas poucas moedas. E onde está o valor? O valor que Jesus estabelece é que muitos que tinham muito, deu daquilo que lhe sobrava. Não era sacrifício para eles. Ela deu no sacrifício. Ela deu todo o seu sustento. Então, algo que foi colocado aqui pela manhã é exatamente isso. O que Deus requer de mim é que eu voluntariamente, com alegria no coração, estabeleça um propósito que me custe alguma coisa. Porque se são as sobras, isso não tem valor para Deus. Se não vai me custar nada, não tem valor para Deus. É por isso que no Antigo Testamento, no que tange a questão dos dízimos e na questão das ofertas, Deus diz que Ele requer as primícias. O que são as primícias? É o melhor do que eu tenho. Eu deveria dar do meu rebanho a ovelha mais saudável, mais valorosa. Deus não quer que eu olhe e diga, não, tem uma ovelha ali, coitada, minha doente, magrinha, é ela que eu vou dar para a oferta ao templo. Deus diz, Ele não tem interesse nisso. Deus requeria do homem as primícias. Por quê? Por causa do princípio do sacrifício. De eu dar a Deus alguma coisa que me é valiosa. De eu abrir mão de algo que me é valioso para dizer, Senhor, o melhor que eu tenho, eu te dou. E é por isso que a oferta da viúva pobre era mais importante, era mais valiosa para Deus. E Jesus chamou a atenção dos seus discípulos exatamente por isso. Ela não deu do que lhe sobrava. Ela não deu do saldo da sua renda. Ela deu todo o seu sustento. Foi sacrificial. E é isso que impressiona Deus e que agrada ao coração de Deus.
E é por isso que na manhã eu quis enfatizar isso, porque foi colocado aqueles papéis para que eu assumisse aquele compromisso, para que eu definisse o valor, e eu digo, gente, para um pouquinho. É melhor que a gente vá para casa, que a gente olhe o nosso planejamento financeiro, para que a gente olhe assim e diz, não é sobra, não é o saldo, não é o que está me sobrando no mês. Eu preciso dar de alguma coisa que me vai custar. Eu preciso abrir mão de alguma coisa para que a minha oferta seja algo sacrificial para Deus. Porque Deus ama a quem dá com essa voluntariedade, com essa alegria, e tirando não das suas sobras, mas da sua primícia. Esse é o princípio bíblico. Contribuir não é uma questão de quantidade, meus irmãos, é uma questão de boa vontade. E por isso a gente fez aquela escala de 10 níveis. Cada um contribua segundo as suas posses. Sim, e é o quarto princípio que a gente vai ver aqui. Mas antes disso, a contabilidade de Deus é diferente. Ele valorizou a oferta da viúva, porque foi uma oferta de sacrifício, ao ponto que ele rejeitou o dinheiro da venda do terreno de Ananias e Safira. Pedro não aceitou. O Espírito Santo não quis aquele dinheiro. Quis o dinheiro e a oferta do dinheiro que Barnabé vendeu, porque era o que Barnabé tinha para garantir a aposentadoria dele. Ele só tinha um terreno, e quando viu os irmãos passarem necessidade, ele vendeu o que ele tinha de mais valoroso e ofertou com alegria e voluntariamente. Ananias e Safira, impressionados pela abnegação de Barnabé, pela disposição de alma dele, sendo um casal abastado, rico, cheio de posses, vende um terreno e ainda tramóia. Diz, olha, a gente vendeu por tanto, mas a gente disse que vendeu pela metade. E leva a oferta para apresentar a Pedro e chamar a atenção dos irmãos da nossa generosidade. E Deus diz, não quero não. Vai para lá com a tua oferta e com essa disposição do coração, porque isso não nasce de um coração que tem boa vontade. Você está se importando com a sua imagem e não está sendo honesto naquilo que você está fazendo. Pedro diz, como é que você deixou que Satanás colocasse no teu coração esse intento para querer mentir não a homens, mas a Deus? Então Deus não está interessado no tamanho, mas na boa vontade do coração. Outro exemplo bíblico disso é Simão o mágico, que ofereceu a Pedro dinheiro para que Pedro pudesse conceder a ele o dom ou a unção de expelir demônios em nome de Jesus, de curar pessoas. Atos capítulo 8, verso 18, verso 20 e verso 21, diz lá que ofereceu-lhe dinheiro a fim de obter o favor de Deus. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois o teu coração não é reto diante de Deus. Deus não se impressiona com valores. Deus se impressiona com um coração cheio de boa vontade. E é isso que Paulo estabelece como razão para a minha generosidade. Um coração voluntário, cheio de boa vontade, para com Deus e para com o meu próximo. Em quarto e último lugar, contribuir não é sobrecarregar alguns e aliviar outros. O verso 13 ao verso 15, o apóstolo trabalha esse argumento e essa razão de sermos generosos. Paulo não queria sobrecarregar os coríntios. Não é para que outros tenham alívio e vocês sobrecarga, diz o verso 13. Mas Paulo gostaria que eles compreendessem o princípio de igualdade. Ele diz, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. O que Paulo está dizendo aqui é que hoje eles estão necessitados, mas amanhã a crise pode bater em minha porta, e eu gostaria
Da mesma forma que eu gostaria de ser tratado pelos outros, eu deveria tratar os outros. É um princípio que Jesus ensina. Da mesma forma que você gostaria de ser tratado, trate também assim as pessoas. Esse é o princípio. A ideia é que quem desse muito não teria falta, e quem recebesse pouco teria o suficiente. Essa é a ideia que Paulo trabalha. Com isto, o apóstolo Paulo não está ensinando um comunismo agrário, como já foi insinuado por alguns, até teologicamente, usando um texto como esse. As Escrituras ensinam o direito de posse, bem como ensina a voluntariedade no dar e no repartir. O que o apóstolo está ensinando é a igualdade no alívio, nas provações materiais dos nossos irmãos. Agora dos irmãos em Jerusalém. Em outra ocasião, talvez, dos próprios coríntios. Verso 14 ele diz isso. Ele usa uma ilustração. Paulo cita como Deus proveu suficientemente o maná no deserto para o seu povo, quer para os que colhiam menos ou mais. Ele usa o texto de Êxodo capítulo 16, verso 18. Como está escrito, ele diz: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Esse é uma referência a Êxodo 16, 18, que diz assim: não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Famílias grandes deveriam colher para toda a família. Famílias pequenas deveriam comer o tanto que desse para que eles sobrevivessem de forma digna. E quem ousasse, você está familiarizado com o maná no deserto, quem ousasse pegar mais do que o necessário, né, para juntar para outro dia, aquela porção apodrecia. Deus queria ensinar o povo isso, o contentamento, né, ter aquilo que é necessário e ter um coração disposto a deixar para o outro aquilo que me é excessivo, para que haja igualdade, para que todos pudessem participar e viver dignamente. Deus educou o seu povo a isso. Coma o que lhe é suficiente e deixe para o outro aquilo que lhe é necessário, para que uns não tenham muito e outros tenham falta. É isso que Paulo usa como ilustração aos coríntios, para estimulá-los. Aqui não é para que vocês sejam sobrecarregados e os outros aliviados, mas para que haja igualdade para todos, dignidade de vida para todos. É isso que Paulo está tratando aqui. Concluindo, pois, então, irmãos, quais são as lições e aplicações que podemos tirar para nós? A primeira pergunta que eu lhe faço, para sua reflexão: estamos contribuindo voluntariamente para o necessitado e para a obra do Senhor? Ao fazermos isso, temos sido motivados pelo amor de Deus? Segundo, estamos contribuindo de fato ou só fico na boa intenção? Estamos sendo fiéis aos nossos compromissos que voluntariamente assumimos? Esses dias, o Projeto Filadélfia, né, lançou um apelo para os que contribuem com o projeto no sustento ou na manutenção de uma criança assistida pelo projeto, de que quando a crise agora bateu, algumas pessoas que se tornaram responsáveis pela manutenção de uma criança começaram a desistir, começaram a não mais enviar os recursos, e o Projeto Filadélfia começou a pedir apelo aos que estavam sendo fiéis nos seus compromissos de consiga mais um ajudante, um contribuinte, um mantenedor, para que a gente possa assistir de fato essas crianças. Nós falamos hoje pela manhã aqui, temos um desafio desse pela frente grande. Uma das minhas preocupações e ênfases na condução da igreja enquanto pastor, no que tange essa questão da construção, é garantir de que nós não vamos afetar nenhuma atividade ou investimento da igreja no seu planejamento normal ou regular por causa da construção. Se temos que construir, se Deus tem imposto isso no nosso coração, esses recursos virão sem que a gente tenha que sacrificar a igreja, sem que a gente tenha que sacrificar missões,
sem que a gente tenha que sacrificar a evangelização, sem que a gente tenha que sacrificar as sociedades nas suas atividades, sem que a gente tenha que sacrificar absolutamente nada. Nós temos que crescer nesse aspecto e administrar bem aquilo que Deus coloca no coração da igreja para doar a Deus, e para devolver a Deus e para consagrar a Deus. Mas nós não vamos mexer nesses recursos para outro fim. É Deus quem está nos dando esse projeto, nós cremos nisso. Então Deus vai nos dar os recursos. Agora, da mesma forma, quando nós lançamos essa campanha, precisa ter consciência, cada um dos membros da igreja, que eu, quando dispor no meu coração, na minha boa vontade, na minha voluntariedade de querer participar dessa graça, eu não vou sacrificar também o meu dízimo, nem vou também sacrificar a minha oferta para missões. Eu tenho que continuar dando o meu dízimo, isso não tem nada a ver com a oferta. Eu tenho que continuar sendo fiel à disposição do meu coração de manter uma causa. Isso não tem que ser sacrificado por causa disso. Esse é um outro desafio, que se Deus dispor o meu coração para isso, amém. Mas eu preciso ser uma pessoa cuidadosa nisso, para não estar, como eu falei no domingo passado, fazendo contas com Deus. Eu tenho que aprender a confiar nele, que a minha vida depende só e exclusivamente dele. É ele quem providenciou a minha manutenção e recursos. E ele é fiel. E quando ele me desafia para alguma coisa além daquilo que é regular, eu preciso dizer: Senhor, estou aqui à disposição. O meu coração é despreendido. Eu quero investir na tua causa. E eu sei que o Senhor vai me dar os recursos necessários e não haverá falta. Estamos contribuindo de boa vontade, de todo o coração, com gratidão. Estamos contribuindo pensando na falta que o dinheiro pode nos fazer, ou no bem que será feito com ele para suprir a necessidade dos outros e para a expansão da obra do Evangelho. Essas são as perguntas que eu preciso fazer ao meu coração. Que Deus nos faça uma igreja que contribui liberalmente, na proporção que tem recebido da parte de Deus, e muito mais. Que Deus coloque isso no nosso coração e sejamos um povo disposto à obra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe nesse particular e nos ensine a depender e a confiar exclusivamente nele.